Bom, eu resolvi fazer um vídeo novo, só que hoje vai ser uma quebra daquilo que a gente está acostumado de ver aqui no canal com mais frequência, e hoje eu vou ensinar para vocês um esqueminha bem prático de como você fazer o seu desenho ter aquela cara de anime, só que é claro, e sendo um pouco mais explicativo, beleza? Vamos lá, uma coisa que é importante entender é que essa estética de anime ela está atrelada com alguns fatores bastante técnicos. Então o vídeo vai ficar um pouco palestrinha, mas a ideia é que eu quero explicar para vocês os fundamentos dessa coisa para que você atinja o seu objetivo, tá? Então a estética anime que a gente fala não é só meramente o cel shading, que seria fazer isso aqui que vocês estão vendo nesse momento. Não, existem alguns outros fatores que vão dar aquela estética mais interessante. Só isso aqui por si só já é cel shading, tá? E o que é cel shading? Seria a base para entender mais ou menos o porquê que os animes são feitos nessa forma e por que eles contêm essa estética. É porque cel vem de celulose. Então, cel shading seria o shading, ou então o sombreamento e o estilo de pintura que se utiliza das bases de celulose para fazer o processo. E como seria isso mais ou menos? Caso vocês não saibam como que as animações, especificamente os animes, eram feitos antigamente, na verdade a animação 2D tradicional também era nesse processo, mas falando mais focado em anime, em suma, um artista tinha que fazer um esboço da arte, que era o do keyframe, que era chamado de Genga. Não é muito isso aqui, tá? Porque aqui tá bem rabiscado mesmo, mas a ideia seria mais ou menos ter essa estética, só que em vez de utilizar as cores para fazer aqui o que eu separei, o que é cada parte, as cores seriam usadas para marcar e demarcar aquilo que é luz e sombra. E aí, numa camada por cima dela, como se fosse no digital mesmo, mas só que no caso, tradicional, com uma folha de celulose, que é uma folha de transparente, fazia-se a line art. E aí essa line art, ela era feita com uma tinta que ela tinha um aspecto meio acrílico para ficar nessa folha plástica. Ela era virada ao contrário, portanto ela ia ficar flipada, né? E aí a pessoa ia pintar primeiro a sombra, para depois pintar a base, utilizando essas tintas, porque é como se fosse por camada. Daí ela era desflipada e ela era colocada por cima de um cenário. Nesse caso aqui o cenário que eu estou usando é só um fundo preto mesmo, porque é uma cena específica de ação. Inclusive eu acabei de reparar que eu cometi um errinho aqui, ó. Essa paradinha aqui, vamos tirar ela? Vamos, né? Pronto, tirada. O ponto é o seguinte, só isso aqui não forma cel shading, existem outros detalhes, né, que é a iluminação. Na real, forma-se o cel shading, mas não a estética que se almeja quando se fala de uma estética de anime. E por quê? Porque a estética de anime está muito atrelada a certos aspectos de como que essa imagem, depois de pronta, ela era fotografada. E aí esse filme, que era dessa fotografia, ela era colocada ali dentro de uma disposição como se fosse num cinemógrafo mesmo, né? É assim que fala? Bom, aquela máquina que vai colocar o filme numa sequência ali de 24 frames por segundo, na verdade eu acho que era menos, dependendo da época de animação, e assim dava essa impressão de ilusão de movimento. E aí quando ela era transmitida para a TV, ela era passada via os métodos analógicos, e às vezes dava alguns probleminhas de transmissão, que poderia chegar ali nos probleminhas como aberração cromática e outros filtros, além do próprio granulado do filme, dependendo da qualidade do filme que era utilizado para fazer a fotografia desses frames, que depois iam ser colocados em disposição para fazer a animação. Se o filme fosse de qualidade baixa, ia dar aquele aspecto de granulado, e granulado seria o que eu quero dizer seria mais ou menos isso aqui, ó. Eu posso vir aqui e aplicar nessa parte do desenho todo, ó, ruído. É isso aqui, ó. Tá certo que isso aqui é um filtro, né? Mas a gente vai usar isso aqui também. E isso aqui forma essa estética, essa aparência que se tem por noção do que é uma estética de anime, além da aberração cromática e outros detalhes. E é claro, nos anos 90, anos 80, por aí, tudo era feito à mão, então tinha uma estética muito mais básica. Conforme a animação ela vai ser digitalizada, a gente vai ver começar a introdução de alguns efeitos, como algumas camadas adaptativas para criar um efeito de luz onde a luz encontra a sombra, camadas adaptativas para dar uma ambientação junto com o cenário, que é um cenário escuro, só que frio, então estou usando um azul. Tudo isso por meio de composição digital de filtros, né, que a gente vai achar no After Effects, dentre outros detalhes, além de outros efeitos que poderiam ser feitos através de... Tudo também por forma de camadas, né? E é claro, a gente está falando aqui no caso de animação 2D moderna, e a gente tem um resultado mais ou menos assim.
Só que eu vou ensinar para vocês alguns outros detalhes, tá bom? E o processo mais ou menos do que eu acho que você precisaria fazer para você atingir um aspecto de cel shading para animação e para anime, para você fazer aí os seus desenhos como se você estivesse fazendo um print screen falso, talvez o termo seja bom, tá bom? E a primeira coisa que você vai ter que fazer é o seguinte: quando você estiver fazendo toda a parte básica do desenho, no caso a base, é isso aqui que a gente tem, que são as cores sólidas. Toda vez que você estiver fazendo, você vai ter que pensar o seguinte: o cel shading ele é prático e ele é bom porque ele valoriza muito o dinamismo de uma imagem, né? E porque ele não fica pensando em volumetria. Volumetria seria fazer uma própria passagem de cor no desenho, de modo a dar uma impressão de que ele tem ali um degradê. Eu tenho um esqueminha pessoal de fazer uma mistura de cel shading com uma estética que parece um pouco de marcador, que é o que vocês estão vendo aqui, ó. Só que eu deixo os dois misturados porque aí fica ali uma demarcação. Só que só o cel shading é isso aqui, ó. E a ideia é você ter em mente que você sempre vai começar a pintar a sombra a partir da parte que é... Você vai ter que demarcar especificamente a parte que é mais escura do desenho. Você nunca vai pensar em fazer os meios tons. Sempre começa pintando aquilo que você sabe que vai estar escuro. Então, por exemplo, eu sei que aqui nessa parte do vermelho, aqui vai ter totalmente escuro. Aqui também porque é o fundo da gola dele. Eu vou passar aqui por cima mesmo porque eu já tenho pronto. A ideia é só explicar mais ou menos o princípio da coisa. Essas dobras aqui, esses cantos eu sei que vai estar escuro. Aqui também eu sei que vai estar, aqui também. Esse fundo aqui também pode estar. Aqui você pode até deixar um apagadinho só para dar um chablau. Aqui vai estar escuro também. Todas essas partes que são os centros, as partes mais escuras, você vai sempre começar por ele. E aí depois que você fazer por ele, você vai pensar de onde vai vir a luz. No caso, eu estou fazendo a luz vindo daqui porque tem a chama da espada, então ela está vindo desse lado aqui, para cá. Então eu vou poder ver, ó, eu posso fazer um pouco mais para cá, aqui também. E aí também, se você quiser fazer mais fácil, de forma mais rápida, você pode literalmente desenhar a sombra. Lembrando que a luz vai estar aqui, então eu não vou fazer essa parte aqui, vai ser só um pouquinho. Aqui também. Essa aqui, né? Mais ou menos assim. E aí aqui, ó. Posso fazer fechar assim, ó. Mais ou menos. Aqui também. E aí vim com o meu esquema de seleção. Colocar aqui, ó, as cores similares da imagem total. Entendeu? E então preencher com o pincel. Pronto, eu já tenho mais ou menos uma base ali pintada. No caso, a minha base de sombra já está aqui feita. A partir daqui a gente vai fazer o seguinte, que é um efeitinho bem interessante, que é... Vocês estão vendo aqui que a única coisa que eu usei de Clipping Mask foi isso aqui, ó. Essa camada que está no modo Shine, que do Paint Tool sai o Shine é o modo Adição. E o que essa camada faz? Inclusive vale a pena você estudar os modos de camada adaptativo, tá? Mas o modo Adição, basicamente ele pega a cor que eu escolhi para fazer a luz, e no caso a luz aqui é um tom que eu sempre uso, que é esse tom meio vermelho, meio rosa, meio pêssego aqui, porque é para dar uma espécie de saturação onde encontra essa ponta de encontro aqui, essa não é uma franja que fala, mas essa aresta, que é a divisão, a demarcação da divisão, o limite da camada da sombra quando ela está encontrando a camada que vai ser mais clara. Isso acontece muito em animes, tem meio que esse efeito de um brilho, uma saturação, e essa cor aqui ela aumenta bastante a saturação. Mas em suma, o modo de adição, ele pega essa cor aqui que está usando, e aí ele vai aplicar por cima, tá debaixo da que está aqui em Clipping, no caso. Se eu tirar ou desativar o Clipping pega tudo, mas se eu ativar o Clipping só na sombra, a gente quer que fique só na sombra. E ele vai adicionar valor, e adicionar valor é isso aqui, ó, que é a iluminação da cor, no caso já está no máximo, então ela vai aplicar os valores de iluminação, ou seja, tudo que for adicionar valor é o que estiver vindo mais para cá, ó, pro branco, em comparação com a cor que está aqui embaixo. E aí isso dá já um aspecto de luz, né? Geralmente ela vai dar esse aspecto de brilho, porque ela está aumentando o valor, e luz é valor dentro do desenho, né? E eu tô aqui meio que, ó, na parte toda do desenho, se vocês forem em todas as partes de desencontro, mas no caso as mais principais, aquelas que não vão fazer tanta diferença como no cabelo, é irrelevante, porque o cabelo já vai ter toda uma estética de luz própria dele. Então é importante você fazer a sua sombra, no caso aqui a minha tá numa pasta, porque tem essa segunda camada para fazer aquela mistura lá que eu mostrei pra vocês, tá?
Mas a ideia é que quando eu estiver pintando o cel shading de fato, eu simplesmente seleciono e faço a pintura para não vazar ela para fora, e aí por cima dessa pasta eu coloco um clipping com esse shine, e aí esse brilho já dá uma estética interessante de degradê para essa camada que tem a ver com esse efeito de luz. Inclusive esse efeito de luz tem um princípio no mundo real, se você for ver, às vezes algumas sombras projetadas vão ter esse aspecto, tá? E tem a ver com a questão de física de luz. É importante que você também tenha essa noção, mas tem muito mais a ver com uma questão estética, né? Tá? A ideia aqui é que desenho, apesar, você pode querer ir pelo lado mais matemático da coisa, mas a ideia é você ir por aquilo que fica mais interessante. Depois disso, tem essa parte aqui de iluminação, tá bom? Como que eu fiz isso aqui? Eu poderia ter feito só o highlight. O highlight é essa parte mais clara aqui, ó. E essa segunda camada, que seria um meio tom de luz, eu não precisava fazer, mas eu fiz porque eu acho interessante. Eu vou fazer aqui de novo com a cor que eu usei para fazer essa coisa, tá bom? E como que eu fiz? De novo, é uma pasta inteira do boneco, tá por cima em Clipping Mask. Eu vou colocar no modo Shine ou no modo Adição, e eu vou basicamente pegar as partes que eu quero que tenha esse aspecto desse brilho, desse meio tom. E a ideia é pegar essa ideia de meio tom e ir pintando basicamente algumas partes que eu quero que a luz vai atingir esse meio tom nessa parte do corpo, tá bom? Não é em todo lugar, mas é importante ter porque dá uma estética interessante. Você não precisa fazer, se você quisesse fazer o highlight, você podia fazer o highlight. O highlight ia ser só aqui, ó, onde geralmente os cantos, que é onde está a parte mais dobrada, que fica uma superfície mais concentrada ali. Tem uma questão de física também, mas a ideia é que vai fazer só os meio tons. Vai ter o meio tom aqui, vai ter outro aqui também, aqui também, aqui também vai ter, aqui também vai ter. Aqui eu posso fazer um meio tom grandão para esse canto, para esse lado, para essa parte aqui também. E eu posso apagar aqui embaixo, na verdade. Eu posso fazer para esse lado também. E aqui também. E aí, se eu quiser, eu posso fazer nessa parte mais escuras aqui para dar um aspecto. Eu não vou fazer no desenho todo, porque eu já tenho o meu pronto aqui. Mas a ideia é que você pode fazer por todas essas partes de início, só para você demarcar onde vai ser a parte que a luz vai se diluir mais, porque depois vai vir o highlight ainda, tá bom? Fazer só também num canto. Como é cel shading, a gente tem que também pensar que não precisa ter muito, né? Mas como eu fiz para mistura das duas coisas, eu fiz esse aqui, que se encaixa tanto com o cel shading quanto a minha mistura de soft shading, que eu já mostrei para vocês como é. Mas ó, uma vez que eu tenho essa parte pronta, o que a gente vai fazer é o seguinte: pegar o blur, vou deixar mais ou menos aqui em 20%, e eu poderia, na real, vir aqui e dar um blur como um efeito total, né, uma camada de blur. Mais ou menos assim, acho que já fica até bom já. Mas eu acho que não fica tão legal. Serve, mas vai depender muito do seu estilo. Eu não gosto dessa estética. Então eu voltei pra cá e eu vou fazer o seguinte: as pontas que precisam ser duras eu vou deixar normal, mas aquilo que tem que ser mais soft, eu vou dar uma passada de blur aqui. Então as pontas aqui eu quero deixar ela com coisada, mas toda a parte que eu sei que tem a ver com uma questão de volumetria da sombra eu vou deixar. Aqui também. Vou deixar aqui não. Aqui no rosto eu vou deixar bastante, porque eu não quero que atrapalhe um pouco a forma do rosto. Eu quero só dar um realce na luz ali. No olho também tem que acompanhar a coisa. E no cabelo vai ser só um pouquinho. A partir daqui, ó, eu já posso até parar, já tá de bom tamanho. E aí eu vou criar uma outra camada de novo no modo adição ou modo shine, e posso usar a mesma cor, ou posso usar uma cor mais clara, e aí a gente vai fazer o highlight. Lembrando que os highlights eles podem contornar o desenho, o aspecto geral do desenho, ou em partes específicas como o meio desse meio tom de luz que a gente fez. Então eu vou fazer assim, ó. E aí daqui também eu poderia fazer com blur, mas eu vou fazer
com blur por filtro ou com blur na mão mesmo, um pincel de blur. Vou fazer essa parte aqui também, um pouco aqui também. Vou fazer com pincel de blur porque eu acho que fica mais interessante o aspecto do brilho que eu quero atingir. Uma vez que eu tenho essa parte do processo feita, grande parte da minha iluminação já está pronta. Aí eu só vou dar um merge e por cima viria um airbrush com essa mesma cor. Eu posso adicionar camadas. Eu primeiro fiz essa, mas depois que eu coloquei a adaptação da luz, eu tive que colocar uma outra camada, né? No caso eu vou deixar ativada a primeira que eu fiz mesmo, que eu acho que está mais interessante do que essa segunda. Na real as duas ficaram legais. Aí você vê que é o mesmo princípio dessa aqui, é a primeira que eu fiz. Essa aqui é a segunda. Inclusive eu posso até vir aqui dar uma corrigida rapidinho aqui nessa parte, ó. Ficou bem legal, mas eu vou com a primeira, porque a primeira já estava mais do meu gosto mesmo e ela já está pronta. Então eu vou até apagar para não me perder. Depois que eu faço essa parte aqui, eu fiz duas camadas aqui com airbrush para dar a cara que eu queria, de um brilho bem estourado. Eu vou deixar em duas porque depois vocês vão entender o que eu quero dizer. E aí aqui, eu utilizei esse brush aqui, ó, que ele faz um aspecto de quase como se fosse um pincel Sumier, que é nessa camada aqui, ó. Posso mostrar pra vocês. Só que o que eu fiz um ring light, como se fosse uma contraluz. Depois eu peguei, copiei ele com uma outra camada, dei um blur de filtro, também no modo adição. Lembrando que eu estou usando aqui a cor principal porque tem esse aspecto de contraluz mesmo. Mas é por causa disso aqui, ó. Porque tem um efeito especial de fogo nele, com esse fundo escuro. Inclusive esse efeito especial eu também fiz com esse. E esse efeito de fogo eu fiz com esse mesmo brush também que eu fiz aqui para fazer o ring light aqui atrás. Eu deixo essas camadas separadas. E aí depois eu simplesmente fiz o fogo e essa camada que tem também é feita com esse efeito esse brush de Sumier, porque ele é muito bom para fazer esses efeitos e tal. E esse brush em específico ele é muito bom para fazer esses efeitos. Então a ideia é o seguinte, eu vou desativar aqui de novo para a gente focar na parte da iluminação novamente. Que é o seguinte, como eu quero dar esse aspecto do fogo azul, então eu queria deixar com que a iluminação também fosse fria, e aí eu coloquei esse multiply em azul também. Só que lembrando, esse método de iluminação que eu mostrei para vocês, ele pode servir para qualquer coisa. Você pode vir aqui, ó, colocar para bloquear a opacidade dos brushes, e se eu quisesse colocar a luz vermelha nele, ó, eu poderia colocar também. Não necessariamente fica a melhor cor, você pode ir aproveitando, ó, ir para um amarelo. Você pode ir para uma luz verde. Você pode ir para absolutamente qualquer cor. Deixa eu até desativar os airbrush aqui para você entender mais ou menos a estética da coisa. Esse verde até ficou interessante. Pode ser rosa, pode ser qualquer coisa. Mas voltando aqui para o azul é mais ou menos isso. A questão é, eu criei aquelas camadas aqui com airbrush, que são essas aqui, porque de início ele estava só assim. E aí quando eu coloquei essa camada adaptativa em multiply, ficou muito escuro ainda, então eu tive que colocar uma outra para dar aquele extra. E esse vento aqui no fundo, né, na real está em volta dele. A gente vê muitas cenas de anime com combate e tal, quando tem uma espécie de movimentação intensa, isso acontece. A questão é, isso aqui é só a primeira parte da imagem, a gente ainda tem uma outra parte do processo que é a filtragem final, que são os processos que vão dar aquela cara de anime mesmo para a imagem, tá bom? E eu vou fazer agora em 1 minuto, tá? Me dê 1 minutinho só. Bom, voltando aqui para a filtragem final, é o seguinte. A primeira coisa que eu fiz foi exportar a imagem total. Você pode também só flatear ela no software, mas eu gosto de extrair para não perder o projeto do arquivo lá original. E aqui por cima eu fiz uma camada em overlay com uma textura que é bem interessante, que é essa textura aqui, ó. Ela é uma textura que dá um aspecto de sketch para a imagem, mas é que tem com algumas cenas de anime que a gente vai encontrar, tá bom? Aí eu vou simplesmente aplicar ela, flatear a imagem, eu vou copiar ela por cima. E aí eu vou dar um blur nela.
E a ideia aqui é dar um blur, até mais ou menos eu conseguir ainda ver as formas das coisas, mas é claro, ainda blurreada. Geralmente quando a imagem é grande fica ali entre o 15 e o 20, quando é pequena fica entre, sei lá, o 9 e o 13. Eu vi que aqui no 17 tá bom, eu vou deixar no 17. Lembrando que é uma cópia, tá? Aí a de cima a gente vai colocar no modo Soft Light e a gente vai baixar por mais ou menos aqui uns de 60 a 70%. Por quê? Porque essa camada ela pega as cores que estão em blur e por cima da outra ela vai dar um efeito de filtragem. Você vai ver que é como se o preto estivesse escurecendo a parte mais perto dele e a parte mais clara, aqui do vermelho claro, está clareando a parte da sombra. A gente já tinha feito já um processo desse utilizando aquela outro esquema que eu passei para vocês. Mas a ideia aqui é que a gente vai fazer o seguinte, depois de fazer essa aqui, vai ter uma segunda camada de novo, a gente vai copiar ela, vai colocar no modo Lighten, ou modo Clarear, vamos colocar em 50%, e agora as cores estão misturando por cima. Se eu pegar isso aqui, desativar tudo e dar um conta-gotas, não está preto absoluto, mas está quase preto. Com essa aqui, ele já pega uma cor mais próxima das que estão em voltas. No caso, ó, como ele está com um multiply azul, vocês estão vendo que ela continua no azul. Originalmente não é necessariamente azul, mas enfim, tem um pouco disso. E o Soft Light ele ainda dá um efeito de luz para realçar as luzes e as sombras. Daqui, a ideia é flatear de novo a imagem. E aí a gente vai aplicar o nosso efeito de ruído, ou noise. Porque tem aquela coisa da estética que eu falei que quando o anime antigamente ele era passado na TV, devido à qualidade da transmissão e do arquivo ou melhor, do filme, da foto que era tirada dos frames, podia pegar um pouco de granulação. Eu coloquei aqui aqui no caso do Paint Tool Sai, a textura se chama Paper, que é como se fosse a textura da folha que a gente está desenhando, mas no caso aqui é ruído, pronto, pegou esse aspecto. Agora eu vou colocar ela num outro software para fazer um negocinho que eu faço. Se você tiver como fazer pelo Photoshop, eu tenho ideia que já tenha, eu tenho que fazer para um outro, que é o que eu tenho aqui, que vai ficar bom, mas que agora é a aberração cromática. Vamos lá, um minutinho só. E cá estamos no Jump Paint ou no Mad Bang. Eu vou aqui em aberração cromática e geralmente eu sempre coloco, se a imagem é muito grande eu coloco em 3:2, se ela é menor eu coloco 2/-1, no caso é 3/-2 aqui no caso, né? Se fosse menorzinho ia ficar assim, mas como tá maior, a gente faz dessa forma e voilá, a gente tem a imagem basicamente pronta. No caso eu vou fazer um outro esquema também, que vocês vão ver ao final, que é utilizar um pouco de motion blur para a imagem. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar essa camada aqui, e essa eu vou fazer uma mudança, um desfoque de movimento, que vai ser mais ou menos nesse ângulo aqui. E eu vou ativar aqui a prévia só para ver como é que fica, e eu vou deixar com bastante intensidade. Bom, aqui o que vocês não estão vendo é que eu fiz o motion blur no outro software, eu coloquei por cima, e ele já está com a aberração cromática dele para dar aquele aspecto maneiro. E agora, utilizando um airbrush na máscara, eu vou colocar um pouquinho desse efeito porque não quero que fique tão exagerado. Eu quero só aonde realmente me interessa no movimento do personagem, que é na mão dele, um pouco aqui nas bordas aqui da roupa, que está se movimentando bastante. Esse braço está parado, então só vai ser só em volta, e o cabelo dele também vou colocar um pouco porque ele está em movimento. Então vai ter um pouquinho nesse lado também, porque é como se ele estivesse virando. Então, só pra vocês verem a diferença com a aplicação e sem a aplicação. Aqui também eu vou colocar no fogo também. E aí uma vez que eu tenho esse motion blur habilitado, que dá esse aspecto já interessante, por cima de tudo eu vou colocar uma camada de preto em airbrush aqui por cima, porque isso existe muito nas animações que tem a ver com uma questão de iluminação cinematográfica, que é um processo que geralmente se tem em filmes e tal. Inclusive eu vou colocar um pouco de branco. E a gente tem mais ou menos o nosso frame pronto. Eu vou colocar aí pra vocês no final do vídeo pra você ver, mas é um processo muito simples e tem muito mais com relação a como você faz o tratamento da imagem do que o processo de desenho mesmo de fato, né? O processo de desenho na real ele é bem básico, é um cel shading tradicional, e no mais você vai ter que simplesmente aplicar essas coisas por cima da imagem. De resto é isso, agora vai mostrar aí com vocês a edição. Eu agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo. Um beijo a todos. Lembrando que você pode me seguir no Insta e no Twitter, já está aparecendo aí na tela. E esse vídeo foi mais rapidinho, com a intenção só de mostrar alguns pulos do gato que eu acho interessante. Pretendo fazer mais vídeos com conteúdo mais voltado a
a esse estilo. Lembrando também que logo mais sai o próximo vídeo da série de Kingdom Hearts, e no mais é isso. Muito obrigado pela sua atenção.